O Brasil atravessa um período de intensos embates políticos e ideológicos. De um lado, conservadores defendem valores cristãos, a família e a liberdade de expressão. Do outro, progressistas, adeptos de uma visão secular e centralizadora, buscam impor sua perspectiva à sociedade. Dentro desse cenário polarizado, um dos nomes mais comentados na direita brasileira é Nicolás Ferreira, deputado federal por Minas Gerais. Jovem, carismático e dono de um discurso afiado, ele conquistou milhões de seguidores e se consolidou como um dos principais defensores dos valores cristãos na política. Para muitos, Nicolás representa a nova geração conservadora, determinada a resistir ao domínio ideológico da esquerda. No extremo oposto do espectro político está Pedro Bial, um dos jornalistas e apresentadores mais conhecidos da mídia tradicional. Com uma carreira consolidada na televisão, Bial se tornou uma referência intelectual entre os progressistas. Seu programa de entrevistas é um espaço onde vozes da esquerda debatem temas sociais e políticos, muitas vezes tecendo críticas aos conservadores e expondo suas ideias sob uma ótica progressista. Como aliado do governo Lula e defensor das pautas da esquerda, Bial não costuma tratar com simpatia aqueles que desafiam a narrativa predominante. A entrevista de Nicolás Ferreira no programa de Pedro Bial já gerava grandes expectativas antes mesmo de ir ao ar. O público sabia que não seria um bate-papo comum, mas um embate de ideias intenso. Habituado a debates acalorados no Congresso e nas redes sociais, Nicolás aceitou o convite sem hesitação. Ele sabia que não teria um terreno favorável, mas confiava que a verdade prevaleceria. Assim que entrou no estúdio, Nicolás percebeu a atmosfera carregada. O cenário sofisticado, as luzes estrategicamente posicionadas e uma plateia predominantemente progressista criavam um ambiente claramente hostil. Sentado com sua postura imponente, Pedro Bial observava com um olhar analítico, pronto para questioná-lo. A conversa começou com um tom aparentemente cordial, mas a verdadeira intenção do apresentador ficou evidente logo no início. Com um leve sorriso sarcástico, Bial lançou a primeira provocação. Deputado Nicolás, você realmente acredita que Deus deve ter espaço no debate político? Afinal, religião e política não deveriam caminhar separadas? A pergunta trazia consigo uma armadilha, forçar Nicolás a se justificar, se possível, colocá-lo em uma posição vulnerável diante da audiência. Mas ele não se intimidou. Sabia que aquela entrevista não era apenas um diálogo, era uma oportunidade de reafirmar sua fé e seus princípios para milhões de brasileiros. O que ninguém imaginava era que, naquela noite, um simples programa de TV se transformaria em um dos momentos mais marcantes da batalha ideológica no Brasil, um confronto entre fé e ceticismo, entre tradição e progressismo. Pedro Bial se recostou na cadeira, analisando Nicolás com um misto de curiosidade e desafio. Ele sabia que enfrentava um adversário jovem, mas altamente preparado. Com um leve sorriso irônico, decidiu avançar ainda mais. Deputado, o Brasil é um Estado laico. Ter fé é uma escolha pessoal, mas trazer isso para a política não seria um retrocesso? Não estaríamos indo na contramão do progresso, que cada vez mais se afasta do pensamento religioso? A plateia progressista reagiu de imediato, alguns sorriram, outros aplaudiram. A provocação era clara. Bial queria apresentar Nicolás como um político ultrapassado, preso a dogmas que, na visão da esquerda, não deveriam ter influência na administração pública. Para eles, a religião era um obstáculo ao avanço social. Mas Nicolás estava pronto para responder. Nicolás manteve a compostura e fez uma breve pausa antes de responder. Ele entendia o jogo. A esquerda frequentemente tentava desmoralizar a fé cristã, e aquele era o momento ideal para desconstruir essa narrativa. Pedro, o Estado pode ser laico, mas a população não é ateia. O Brasil é, em sua maioria, um país cristão, e a política precisa refletir os valores da sociedade. Laicidade não significa perseguição religiosa. Curiosamente, aqueles que mais atacam o cristianismo raramente criticam outras crenças. Por que será?
A resposta gerou um breve silêncio. Alguns membros da plateia, antes seguros de seus posicionamentos, agora demonstravam um olhar mais atento. Pedro Bial percebeu que precisava retomar o controle da conversa e lançou outro questionamento. Deputado, sejamos honestos. A ciência nos proporcionou avanços inegáveis. Grandes intelectuais da história eram ateus. O iluminismo, por exemplo, desafiou a visão teocêntrica do mundo. Você não acredita que o progresso da humanidade está justamente no afastamento das religiões? A tentativa era previsível, e Nicolás já tinha a resposta preparada. Pedro, ciência e fé não são inimigas. Pelo contrário, muitas das maiores mentes científicas da história eram cristãs. Newton, Pascal, Galileu, todos acreditavam em Deus. A verdadeira ciência busca a verdade, e a verdade jamais estará contra Deus. Agora, me permita perguntar, quando falamos em valores, estamos falando de quê? De amor ao próximo, de família, de princípios que sustentam a sociedade. São esses valores que devem ser descartados? A réplica pegou Bial de surpresa. Ele não esperava que Nicolás fosse virar o argumento contra ele. A plateia, antes inteiramente contrária ao deputado, começou a demonstrar sinais de desconforto. Algumas pessoas balançavam a cabeça pensativas, enquanto outras murmuravam entre si. Mas Bial não desistiria tão facilmente. Ele se inclinou para a frente, adotando um tom mais sério. Deputado, vamos falar a verdade. O cristianismo já esteve por trás de perseguições e guerras. Quando vocês falam em valores, muitos entendem como uma tentativa de excluir minorias. Como um político cristão pode governar para todos sem discriminar aqueles que pensam diferente? Nicolás percebeu a armadilha na pergunta, mas já estava preparado para o checkmate. Antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Ele então olhou diretamente nos olhos de Pedro Bial e respirou fundo. Sabia que aquele momento definiria a entrevista. O jornalista tentava associar o cristianismo a um histórico de opressão, mas Nicolás tinha uma resposta que desmontaria essa narrativa. Pedro, se vamos falar de história, vamos falar corretamente. O cristianismo não causou guerras, foram os seres humanos, com suas interpretações equivocadas e suas ambições. Mas sabe o que o cristianismo realmente fez? Criou escolas, hospitais, lutou contra a escravidão e inspirou a fundação das maiores democracias do mundo. Sem os valores cristãos, sequer teríamos os direitos humanos que a esquerda tanto diz defender. Agora me diga, por que a esquerda ataca tanto a fé cristã, mas nunca questiona outras religiões? O que há por trás desse medo da verdade? O estúdio mergulhou em silêncio. Pedro Bial tentou esboçar uma resposta, mas hesitou por um segundo. Foi nesse instante que Nicolás percebeu que o jogo havia virado. Ele prosseguiu com firmeza. Você fala sobre discriminação. Nicolás prosseguiu com firmeza. Pedro, quem realmente sofre perseguição hoje na mídia, na cultura e na política? Dê-me um exemplo. Se eu estivesse aqui defendendo qualquer outra crença, você me aplaudiria. Mas porque sou cristão, sou alvo de ridicularização. Isso é diversidade ou uma tentativa da esquerda de impor sua visão de mundo e silenciar quem pensa diferente? A plateia reagiu com murmúrios. Alguns pareciam desconfortáveis, enquanto outros refletiam sobre a provocação. Pedro Bial percebeu que o controle da entrevista começava a escapar de suas mãos e tentou interromper. Deputado, eu não estou ridicularizando ninguém. Apenas propondo um debate saudável. Mas Nicolás não deixou passar. Debate saudável? Então me diga, Pedro, quando foi a última vez que você trouxe um líder cristão ao seu programa para falar sobre fé sem ser atacado? Quando foi a última vez que a grande mídia tratou os conservadores com respeito? O problema não é o cristianismo. O problema é que a esquerda não suporta ver pessoas livres, com valores sólidos, que não se curvam às suas ideologias. O silêncio no estúdio era quase absoluto. Pedro Bial, que no início da entrevista demonstrava confiança e ironia, agora estava visivelmente desconcertado.
Tentou mudar de assunto, mas já era tarde. A internet estava fervendo. O nome de Nicolás Ferreira disparava nos trending topics. Trechos da entrevista começaram a viralizar com títulos como Nicolás Ferreira desmonta Pedro Bial ao vivo e Deputado cristão cala apresentador progressista. Os apoiadores da direita celebravam. A esquerda tentava reagir, mas sem sucesso. Figuras públicas se manifestavam. Pastores e líderes cristãos exaltavam a coragem do deputado. Políticos progressistas criticavam Bial por ter permitido que Nicolás dominasse a entrevista. Até jornalistas alinhados à esquerda, nos bastidores, reconheciam que o jovem deputado havia surpreendido. A guerra cultural no Brasil acabava de ganhar um novo capítulo, e Nicolás Ferreira se tornava, mais uma vez, o centro das atenções. O estúdio permanecia em um silêncio tenso. Pedro Bial, que antes conduzia a entrevista com segurança e sarcasmo, agora parecia hesitante. Nicolás não apenas resistia às provocações, mas havia virado o jogo, expondo o viés da mídia e o preconceito contra os cristãos. Mas ele sabia que ainda não tinha terminado. Aquele era o momento de consolidar sua mensagem, de deixar claro que sua fé e seus valores eram inabaláveis. Ele olhou para Bial e, em seguida, para a câmera, falando diretamente ao Brasil. Sabe o que me motiva a estar aqui hoje enfrentando esse tipo de questionamento? A verdade. Eu acredito que o Brasil precisa voltar a enxergar a realidade. E a realidade é que nossa sociedade foi construída sobre valores cristãos, fé, família, respeito ao próximo. Mas hoje, a esquerda tenta apagar essa história, quer nos convencer de que devemos nos envergonhar da nossa fé. Pois eu não vou me envergonhar. Eu não vou me calar. Porque, se há uma lição que aprendi na Bíblia, é que a luz sempre vence as trevas. A frase ecoou pelo estúdio. Parte da plateia, que antes demonstrava hostilidade, agora parecia reflexiva. Alguns abaixavam a cabeça, outros trocavam olhares. O impacto era evidente. Pedro Bial tentou recuperar terreno. Deputado, ninguém quer apagar a fé de ninguém. O que estamos debatendo aqui é se um Estado laico deve ser influenciado por crenças religiosas. Será que a fé não deveria ser uma questão estritamente pessoal? Nicolás sorriu. A pergunta era uma tentativa desesperada de retomar o controle da conversa, mas ele já tinha a resposta pronta. Pedro, toda ideologia é baseada em crenças. O progressismo também é uma fé, só que em outro tipo de Deus, o Estado. Quando você defende pautas da esquerda, está impondo um sistema de crenças sobre a sociedade. A diferença entre nós? Eu sou transparente sobre no que acredito. Não imponho nada a ninguém, mas também não aceito que tentem apagar quem eu sou. Nicolás continuou com firmeza. A diferença entre nós, Pedro, é que eu sou transparente sobre aquilo em que acredito. Não imponho nada a ninguém, mas também não aceito que tentem apagar quem eu sou. E vou além. Um Brasil sem Deus não é um país mais justo, mais livre ou mais feliz. É um país perdido. É por isso que tantas pessoas estão resgatando suas raízes cristãs, porque perceberam que sem valores, sem fé e sem família, não há futuro. O impacto foi avassalador. Pedro Bial ficou sem palavras. Tentava formular uma resposta, mas o olhar confiante de Nicolás deixava claro que qualquer tentativa de reação seria inútil. A plateia, antes totalmente alinhada ao apresentador, agora parecia dividida. Alguns ainda resistiam, mas outros balançavam a cabeça em concordância, refletindo sobre o que acabavam de ouvir. Enquanto isso, a internet explodia. Vídeos do momento final da entrevista se espalhavam como pólvora, acompanhados de manchetes como Nicolás Ferreira cala a mídia progressista e Pedro Bial sem palavras diante da verdade. Líderes religiosos e influenciadores conservadores comemoravam o feito, enquanto figuras da esquerda tentavam minimizar o impacto, sem sucesso. Na saída do estúdio, repórteres cercaram Nicolás, perguntando sobre sua performance na entrevista. Com serenidade, ele respondeu: Eu não venci essa discussão sozinho. A verdade venceu. Deus venceu. O Brasil precisa ouvir mais a verdade e menos narrativas. Essa é minha missão.
O que começou como uma simples entrevista se transformou em um divisor de águas. A guerra cultural no Brasil jamais seria a mesma. Nos dias seguintes, a repercussão só crescia. O debate ultrapassou os limites da televisão e dominou as redes sociais, os jornais e até os corredores do Congresso Nacional. O que havia começado como uma tentativa de desmoralizar um jovem deputado cristão acabou se tornando um marco na resistência contra a hegemonia progressista na mídia. A reação foi massiva. Canais conservadores analisavam cada trecho da entrevista, desmontando os argumentos do apresentador e exaltando a firmeza de Nicolás. Enquanto isso, a mídia tradicional se esforçava para minimizar os danos. Jornais alinhados à esquerda publicavam matérias tentando distorcer os fatos, mas os vídeos que circulavam na internet não deixavam dúvidas: Nicolás Ferreira havia vencido o debate. O impacto também atingiu diretamente Pedro Bial. Nos bastidores da Globo, o clima era de incômodo. O apresentador, acostumado a ter controle total sobre suas entrevistas, viu sua credibilidade ser abalada. Produtores discutiam como a situação escapou do planejado. Afinal, a intenção era expor Nicolás, não permitir que ele desse uma aula ao vivo sobre fé, política e liberdade. O que deveria ser um constrangimento para o deputado acabou se tornando um vexame para o jornalista. Enquanto isso, Nicolás Ferreira crescia ainda mais. Suas redes sociais disparavam em seguidores, e suas falas na entrevista se tornavam referência nos debates sobre o papel da fé na política. Mas o verdadeiro impacto não estava nos números. O que realmente importava eram as pessoas. Nas igrejas, jovens comentavam como a entrevista os fez enxergar a importância de defender publicamente sua fé cristã. Pastores e líderes religiosos manifestavam gratidão a Nicolás por ser uma voz firme em meio ao bombardeio progressista. O sentimento de resistência se espalhava. Cristãos que antes tinham receio de se posicionar começaram a perceber que era possível enfrentar a mídia, a elite intelectual e a esquerda sem ceder. Mas a resposta mais poderosa veio do próprio Nicolás. Pouco após a entrevista, ele publicou um vídeo olhando diretamente para a câmera e falando ao povo brasileiro. O que aconteceu nesse programa é o que acontece todos os dias no Brasil. Tentam nos desmoralizar, nos silenciar, nos fazer acreditar que nossa fé e nossos valores não têm espaço na sociedade. Mas a verdade é que a maioria do povo brasileiro crê em Deus. A maioria acredita na família, na liberdade, na justiça. Por muito tempo ficamos calados, com medo de sermos atacados. Mas isso acabou. Essa entrevista mostrou que não precisamos nos curvar, que podemos falar a verdade sem medo. Porque, no fim, a verdade sempre vence. O vídeo viralizou instantaneamente. Em poucas horas, milhões de brasileiros compartilhavam suas palavras. Pessoas que antes estavam em silêncio começaram a se manifestar. O sentimento de resistência crescia. A narrativa progressista já não dominava o debate público sem contestação. No Congresso, parlamentares conservadores citavam Nicolás como exemplo de coragem em reuniões e discursos. A entrevista era mencionada como um marco na luta contra a imposição ideológica da esquerda. Até mesmo opositores precisavam admitir: o jovem deputado havia se saído melhor do que qualquer um esperava. Do outro lado, a esquerda reagia com fúria. Influenciadores progressistas tentavam ridicularizar Nicolás, mas a estratégia falhava. O povo já tinha visto a verdade, e não havia narrativa capaz de apagar o impacto daquela noite. A entrevista não foi apenas uma vitória pessoal de Nicolás Ferreira. Foi um divisor de águas. Ela provou que o Brasil não precisava aceitar passivamente o domínio da mídia progressista. Mostrou que a fé e os valores conservadores ainda tinham um espaço legítimo na sociedade. E, acima de tudo, deixou claro que a verdade, quando dita com coragem e firmeza, tem o poder de desmontar qualquer tentativa de manipulação. Naquela noite, um jovem deputado cristão de Minas Gerais enfrentou um dos maiores nomes do jornalismo progressista, e fez o que muitos julgavam impossível. Defendeu sua fé, expôs as contradições da esquerda e mostrou ao Brasil que a luta estava apenas começando. O embate daquela noite entraria para a história. Não como um simples debate político, mas como um momento de despertar para milhões de brasileiros que, a partir dali, decidiram que nunca mais ficariam calados.
Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Compartilhe essa mensagem poderosa com seus amigos e familiares. A verdade precisa ser espalhada. Vamos juntos.